Imagina isso, um campeão do Mr. Olympia perde seu título após uma decisão polêmica sobre qual classe de peso ele deveria competir. Foi justo? Nesse vídeo você vai conhecer a ciência por trás das controvérsias das classes de peso no bodybuilding, dados fisiológicos, métricas reais e por que essas decisões geraram tanta indignação. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e já nos 10 primeiros segundos te lanço uma pergunta. Seu atleta favorito já foi prejudicado por algo mais do que olhos humanos podem ver? Se você quer entender verdadeiramente o que está por trás desses julgamentos e quais mudanças podem salvar o esporte, fica comigo até o final. E já prepara o like, se inscreve no canal, dá uma hypada e ativa o sininho, compartilha esse vídeo, quer resultados reais? Se você usa suplementos, está precisando? Visita o site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica usa o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Bora junto! Vamos começar pelo que acendeu essa discussão. Recentemente, o atleta alemão Mike Sommerfeld, da categoria Class Physique, a mesma categoria do Ramon, chegou lá na hora de medir a sua altura e o seu peso, e ele apresentou uma altura diferente em comparação com anos anteriores, ou seja, quanto mais alto, mais peso o atleta coloca, principalmente na categoria Class Physique, que é uma categoria que tem limite de peso. Mas o que gerou o reboliço todo foi como que ele conseguiu crescer 6 centímetros ou algo em torno disso em menos de um ano. Ele entrou na puberdade de novo, ou seja, aí ele conseguiu botar uns quilos a mais. Mas como que isso é possível? E aí todo mundo ficou indignado, gerando situações de injustiça, de roubo. O que será que está acontecendo? E isso fez com que a organização chamasse todos os atletas novamente para uma remedição da altura e dos pesos. Houveram também outros eventos históricos que mostram que o Mr. Olympia sempre teve momentos de polêmica. Por exemplo, no Mr. Olympia de 1980, quando Arnold Schwarzenegger voltou às pressas e venceu, gerando acusações de favorecimento e critérios subjetivos. E não é só nostalgia. Até hoje, debates aquecem fóruns especializados. O público reage visceralmente porque, no fundo, cada classificação parece injustiça quando seu atleta perde. Mas será que é realmente injustiça ou falha de critérios humanos diante de variáveis biológicas complexas? Para entender melhor, vamos mergulhar na fisiologia e limites do corpo humano. Antes de aceitar o que vemos no palco, precisamos lembrar: corpos humanos têm variações genéticas enormes, densidade óssea, inserção muscular, distribuição de fibras do tipo 1, tipo 2, organização do tecido muscular e até padrão de vasculatura. Um corpo com ossos mais densos pode parecer mais cheio mesmo com menos músculo extra. Inserções musculares mais favoráveis dão um melhor contorno estético com menor volume total. Agora, quando atletas fazem dietas extremamente restritas e treinos intensos, o corpo reage. Há retenção de água, flutuações de glicogênio, variações nos minerais como sódio e potássio, que afetam o volume temporário, algo que pode fazer 1 a 2 quilos de diferença visual em poucos dias. Estudos mostram que em competição os atletas frequentemente mantêm massa magra enquanto reduzem gordura em torno de 30 a 60% do teor inicial. Explicando num termo simples, imagina que você tem um balde com água, mais cimento, massa magra, e areia, que seria a gordura. Se tirar muita areia, o balde pesa menos, mas o cimento continua lá. Você vai ver formas mais nítidas, mas isso não significa que ganhou mais cimento. Isso também pode enganar os olhos do público e dos juízes. Essa variação invisível torna o julgamento humano vulnerável a ilusões ópticas. Alguém pode parecer mais definido só por manipulação de água ou glicogênio. Isso é normal no bodybuilding. Então, se o olhar humano é falível, qual seria uma forma mais justa de medir?
Aqui entram métodos como DEXA, modelos de compartimentos múltiplos, bioimpedância avançada, advômetro, entre outros. Por exemplo, a revisão sistemática Body Composition of Competitive Bodybuilders reúne estudos onde atletas masculinos chegam a ter percentual de gordura entre 5,8% a 10,7% em fase de competição, enquanto que fora da preparação ficam entre 9,6% a 16,3%. Já o estudo Alterations in Measures of Body Composition investigou atletas que manipularam dieta, trabalho aeróbico e mostrou que a variabilidade entre indivíduos é grande, ou seja, dois atletas com o mesmo protocolo podem responder de forma diferente. Outro ponto é que força relativa ou potência por quilo de peso corporal. Um atleta de classe mais leve pode ter relação força e peso superior, ou seja, realizar mais potência com menos massa. Esse tipo de métrica poderia rivalizar com o peso absoluto para definir mérito em certas classes de peso. Coisas como potência muscular por quilo, tempo até a fadiga em contrações repetidas, densidade muscular aparente via imagem de raio-x ou ultrassom são métricas que poderiam servir para comparar atletas de diferentes classes com mais justiça. Também vale destacar que muitos atletas, ao cortar peso para entrar em classe mais leve, fazem trocas drásticas de massa. Um estudo mostrou que atletas naturais podem perder entre 3 a 7 kg de massa muscular ao longo de uma preparação extrema. Isso leva ao dilema: quem perdeu menos merece mais crédito? Ou quem ganhou mais em proporção? É aqui que o debate científico pode iluminar o que só o julgamento estético não consegue. Agora vamos olhar para o outro lado, os critérios oficiais de julgamento no Mr. Olympia. Nos livros do IFBB Pro League, os juízes devem avaliar, primeiro, massa muscular, depois, condicionamento, definição, vascularização, depois simetria e proporção e apresentação estética geral. Cada termo é subjetivo. O que é condicionamento extremo para um juiz pode parecer seco demais para o outro. O que é simetria ideal varia com o tipo do corpo. Imagine então que existisse um sistema híbrido, onde você combina o julgamento humano com dados biométricos como densidade muscular, percentual de gordura avaliado por DEXA e composição de fibra muscular, exame bioquímico, para dar um score híbrido. Claro, isso gera um questionamento ético. Até que ponto anular o senso estético humano? Será que ciência deve definir beleza no bodybuilding? Mas se o objetivo for justiça, racionalizar parte do julgamento pode evitar decisões escabrosas. Em um cenário ideal, o juiz daria peso, por exemplo, 70% do julgamento visual mais 30% de biometria. E você, o que acha? Justiça visual ou justiça científica? Comenta aí no vídeo. Se quisermos reduzir controvérsias futuras, algumas ideias valem a pena ser debatidas, como criar subclasses intermediárias com margens mais estreitas de peso para atletas que ficam no meio não sejam penalizados. Introduzir pesagem biológica, ou seja, usar a medida de peso por soma de massa magra medida por DEXA nos últimos 3 meses, não só o peso no dia da competição. Utilizar inteligência artificial ou algoritmos que normalizem variações de hidratação glicogênio para ajustar os scores visuais, tecnologia vestível como sensores subcutâneos ou bioimpedância contínua que monitoram volume muscular e retenção de água em tempo real. Se adotarmos essas ideias, podemos transformar o bodybuilding num esporte mais justo e menos polêmico. Também convoco, para não dizer provoco vocês atletas, treinadores e fãs, abracem a ciência, exijam transparência nos critérios, sugiram fórmulas híbridas, dialoguem com federações, só assim o esporte evolui. E aí, qual que é a sua opinião a respeito disso? Gostaria muito de ver a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Para resumir, muitas controvérsias no Mr. Olympia não são só roubo ou injustiça, mas possíveis falhas humanas diante de variáveis biológicas complexas. Fisiologia, a composição corporal e as métricas objetivas oferecem pistas que o olhar não capta.
Integrar ciência mais julgamento visual pode ser o caminho para decisões mais justas. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, quero muito saber. Você prefere um julgamento totalmente visual ou híbrido com biometria? Quero muito ler suas opiniões. Se gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa uma hypada e ative o sininho para mais conteúdos científicos no universo Maromba e Fitness. E não se esqueça, aproveita meus cupons MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto no site da Max Titanium e eu próprio Personal Fábio no site da Probiótica para 15% off. Me segue também lá nas outras redes, Instagram, TikTok e Facebook para acompanhar mais dos meus trabalhos nas redes vizinhas. Obrigado por assistir até aqui, clica no vídeo relacionado ou na playlist que tiver para você maratonar o meu canal e conhecer mais do meu trabalho aqui. Até a próxima, fica com Deus, bons treinos e a gente se vê no próximo vídeo.